pessoal, tudo bem? Aqui é o André Stanley mais uma vez com mais uma dica de leitura para vocês. O livro que eu vou indicar para vocês hoje é esse aqui, ó, Camille Claudel, Criação e Loucura, da Liliana Liviano Uaba. Aproveitando esse mês de janeiro, que é um mês que fala sobre a conscientização sobre a saúde mental, a gente vai falar sobre esse tema hoje, ok? Então... Então galera, nesse livro a psicóloga Liliana Liviano Uaba, ela busca criar uma psicobiografia, vamos dizer assim, da escultora francesa Camille Claudel. A autora mergulha profundamente no processo de criação de Camille Claudel, assim como também as suas tendências destrutivas, tendências que ela desenvolveu já numa idade mais avançada, vamos dizer assim. E ela usa como fontes primordiais as correspondências da artista enquanto ela se encontrava enclausurada, vamos dizer assim, presa, né, dentro de um manicômio em Paris. O livro faz uma análise da vida e da obra de Camille Claudel desde a sua infância, numa região nos arredores de Paris, lá no final do século XIX, passando pelo seu conturbado relacionamento com o grande escultor Auguste Rodin, até a sua internação em uma instituição para loucos, de onde ela nunca mais saiu. Vocês devem estar ouvindo uma música de fundo aí, que o meu vizinho adora música sertaneja. Então, me desculpe, se sair no áudio, eu gostaria que vocês considerassem, ok? Então galera, as correspondências da Camille com o seu irmão e também com a sua mãe evidenciavam um certo apagamento da sua força criativa, na medida em que ela se enclausurava cada vez mais em um tipo de paranoia delirante. Era evidente que Camille Claudel vinha se tornando uma artista interrompida, vamos dizer assim. Interrompida pelo abandono da classe artística, que não queria mais saber dela, com quem outrora, né, ela se relacionava, e depois de certo tempo eles simplesmente deram as costas para ela. E também pelo abandono da sua família, que havia como um fardo. Louis Prosper Claudel, que era o pai dela, sempre a apoiou em suas escolhas, e enquanto vivo ele ajudou ela a se manter financeiramente em um pequeno estúdio lá em Paris. E ele morreu em 1913. Nesse mesmo ano a Camille Claudel foi internada, quando ela já contava com 49 anos nessa época. Sem a proteção do pai, então, a sua mãe, com quem sempre teve uma relação conturbada, para dizer o mínimo, né? E também o seu irmão mais novo, Paul Claudel, que viria a se tornar mais tarde um escritor muito conhecido, né, no universo católico, o Paul Claudel. Então, o Paul Claudel e a mãe dele, eles decidem internar a Camille em um asilo para alienados. E com o passar dos anos, galera, mesmo com os laudos médicos positivos e até mesmo com laudos requisitando a saída de Claudel para uma vivência em família, eles nunca nem mesmo cogitaram retirá-la dessa internação. A Camille Claudel morreu em 19 de outubro de 1943, abandonada em um manicômio. A autora, galera, a Liliana Uaba, ela adota uma abordagem analítica, evidenciando assim a sua veia junguiana, vamos dizer assim. E ela usa as obras da Camille e a escrita dela, né, a correspondência dela, para fazer essa análise. Ela faz interpretações muito interessantes sobre a simbologia contida em suas esculturas, trazendo à tona elementos como a sensibilidade, a feminilidade, a sexualidade, o desejo amoroso e também a sua tristeza e a sua busca pelo belo. A forma como a autora explora a relação da figura de Rodin com a eminente perda do controle emocional de Camille é permeada por explicações psicológicas em uma tentativa de diagnóstico do quadro apresentado pela artista naquele momento.
E para evitar um diagnóstico anacrônico, vamos dizer assim, né, a autora descreve clinicamente os sintomas apresentados por Camille. Assim ela diz, então, aspas para a autora: o quadro clínico de Camille Claudel foi corretamente diagnosticado como psicose paranoide. A psicose paranoide ou paranoia, pela definição psiquiátrica, é caracterizada pelo delírio dito sistematizado, pois se desenvolve na ordem e na clareza. Ou seja, galera, para a autora, o diagnóstico feito à época era coerente com o quadro clínico que até hoje chamamos de paranoia, onde a pessoa tem uma fixação delirante tão grande, tão marcante, que é impossível mostrar para ela a sua incoerência com a realidade, né? Você pode falar tudo, mas essa pessoa não vai acreditar em você, porque ela está num quadro clínico delirante e ela realmente acredita naquela paranoia. Pois tudo aquilo que faz sentido para sua estrutura psíquica enferma parece ser já uma realidade para ela. O DSM-5 estabelece como critérios diagnósticos do transtorno da personalidade paranoide, TPP, duas características. 1. Um padrão de desconfiança e suspeita difusa dos outros, com surgimento na vida adulta, acompanhada de interpretação das intenções dos outros como malévolas. 2. Não tem ocorrência determinada por outros transtornos mentais, esquizofrenia, transtornos psicóticos, e não pode ser associado a efeitos fisiológicos de condições subjacentes. Então vamos lá, galera, como é que o livro é organizado? O livro é dividido em 4 partes, sendo que a primeira tem uma exposição sobre a vida e a obra de Camille Claudel. Na segunda parte, temos uma leitura analítica de várias cartas enviadas e recebidas por Camille enquanto ela esteve no asilo. E na terceira parte, a autora analisa a simbologia por trás das principais obras da escultora, né? E mostra o seu declínio em direção a uma loucura e ao fim, né? Na quarta parte temos um que ela chama de epílogo, que busca entender as causas da loucura de Camille. Sobre as fontes, galera, a obra contém um bom referencial teórico dando respaldo à sua abordagem psicanalítica. A autora se baseou também nas análises diagnósticas dos médicos do manicômio, dos médicos que cuidavam dela, né, no manicômio. Como anexo, o livro ainda traz fotos das principais esculturas de Camille e ela ainda se aventura na construção fictícia de uma entrevista com Rodin sobre o que o grande escultor, né, teria a dizer sobre a sua jovem amante, porque a Camille Claudel foi amante do Rodin, tiveram um relacionamento enquanto ele era casado. E o que eu achei do livro, galera? O livro, o destaque que eu dou para o livro é o seguinte: a profundidade da pesquisa e a clareza com que os resultados são expostos ao público leigo, vamos dizer assim. Então esse livro pode ser lido por qualquer pessoa. A autora consegue dar áreas de leitura de entretenimento para uma pesquisa de caráter acadêmico, vamos dizer assim. No entanto, o livro não pretende ser uma obra completa sobre essa personagem complexa, né, que foi Camille Claudel. Até mesmo por conta de sua extensão. Esse livro tem apenas 177 páginas, galera, mas assim, vocês podem ler numa tarde. Mas uma coisa que se destaca e que é de causar estranhamento é que até hoje esse livro, ou seja, quase 30 anos depois do lançamento dele, é uma das poucas obras, né, brasileiras dedicada à vida e à obra de Camille Claudel. E para quem e por que eu recomendaria esse livro? Primeiro, em síntese, galera, assim, para resumir, Camille Claudel, Criação e Loucura, é uma leitura imprescindível para quem se interessa por biografias de mulheres fortes que exigiram seu lugar na sociedade, mesmo sob o jugo de uma estrutura patriarcal, que era o caso dela. E no início do século XX, ou seja, no final do século XIX, início do século XX, ser uma escultora já era considerado algo assim fora do comum, né? Então é muito interessante você ler com esse viés. E a autora, né, a Liliana Liviano Walba, ela oferece uma perspectiva psicanalítica e inovadora até sobre a vida e a obra de Camille Claudel.
sustentada por uma pesquisa sólida e uma narrativa envolvente. Eu recomendo esse livro também a todos que se interessam pela relação entre a loucura e a arte, que é algo que eu me interesso bastante. Então galera, vamos lá, ficha técnica do livro, né? Título: Camille Claudel, Criação e Loucura. A autora é Liliana Liviano Waba. A editora é Rosa dos Ventos, ok? Ele foi lançado em 1996, se eu não me engano não tem mais edições novas desse livro, né? Então o gênero obviamente é uma biografia de não ficção e também pode ser enquadrado ali como um livro de história da arte. Ele tem só 177 páginas, facílimo de ler. Então galera, antes de terminar aqui eu gostaria de falar para vocês curtirem aí se vocês gostaram. Se não gostaram, dá um dislike também, que ajuda a gente também da mesma forma. Podem comentar aí, né, o que vocês acharam, se vocês já leram, se vocês têm vontade de ler. Vamos conversar ali no fórum, né, aqui nos comentários. É isso aí, galera. Dá um like aí, assina o sininho para receber as notificações. É isso aí, galera. Hasta la vista.